Glória ao Pai, glória ao Filho, glória ao Espírito Santo de Deus. Amém? Queridos, como é bom cultuar o Senhor aqui na nossa igreja. É muito prazeroso você vir a essa casa e cultuar o Senhor. Dá uma satisfação muito grande, porque se o culto terminasse agora, nesse momento, Deus tinha falado com você. Eu tenho convicção de que, desde o início do culto até agora, você tem entendido de uma forma muito clara o que Deus está tentando falar para você, para o seu coração. E eu estou falando isso diretamente para quem é da igreja. Deus está falando conosco do início do culto até agora. E não tem uma pessoa que esteja aqui dentro que diga assim, eu não entendi nada ainda. Duvido. Você, desde as leituras, dos cantos, você tem entendido que Deus quer alguma coisa muito séria comigo e contigo. Amém? Por isso, abra a sua Bíblia agora, no Evangelho de Marcos, no capítulo 12. E nós vamos ler do versículo 1 até o versículo 12. Evangelho de Marcos, capítulo 12, do versículo 1 até o versículo 12. Se você está próximo de alguém sem Bíblia, você cede a sua Bíblia para que todos possam participar dessa leitura. A parábola dos lavradores malvados. Diz assim a palavra do Senhor. E começou a falar-lhes por parábolas. Um homem plantou uma vinha e cercou-a de um valado e fundou nela um lagar e edificou uma torre e arrendou-a a uns lavradores e partiu para fora da terra. E chegado o tempo, mandou um servo aos lavradores para que recebesse dos lavradores do fruto da vinha. Mas estes, apoderando-se dele, o feriram e o mandaram embora vazio. E tornou a enviar-lhes outro servo. E eles, apedrejando, o feriram na cabeça e mandaram embora, tendo-o afrontado. E tornou a enviar-lhes outro, e a este mataram. E a outros muitos, dos quais a uns feriram e a outros mataram. Tendo ele, pois, ainda seu filho amado, enviou também a esses por derradeiro, dizendo, ao menos terão respeito ao meu filho. Mas aqueles lavradores disseram entre si, este é o herdeiro, vamos, matemo-lo, e a herança será nossa. E agarrando-o, o mataram e o lançaram fora da vinha. Que fará, pois, o senhor da vinha? Virá e destruirá os lavradores, e dará a vinha a outros. Ainda não lestes essa escritura? A pedra que os edificadores rejeitaram, esta foi posta por cabeça da esquina. Isso foi feito pelo Senhor e é coisa maravilhosa aos nossos olhos. E buscavam prendê-lo, mas temiam a multidão, porque entendiam que contra eles dizia essa parábola, e deixando, foram-se. E que o Senhor nosso Deus nos ajude a compreender a sua palavra, e que possamos verdadeiramente aplicá-la ao nosso coração. Amém? Amém. Eu quero plagiar o meu irmão Saulo, e eu queria pedir para que antes da mensagem você fizesse uma breve oração. Todos. Que você orasse da seguinte forma. Senhor, me faz lembrar tudo o que o Senhor já fez por mim. Amém. Em algum momento específico da mensagem, o Senhor vai responder essa sua oração. E Ele vai lembrar para você tudo o que Ele já fez por você. Amém? Antes de nós entrarmos no texto propriamente dito, eu queria brevemente explicar que a Bíblia, a palavra de Deus, ela não é um livro de histórias aleatórias, não. Toda a palavra de Deus, ela conta uma única história, o amor de Deus pelas pessoas. E por isso eu queria fazer uma recapitulação bem rápida do que diz a palavra de Deus e como ela aponta para uma única história, um único objetivo, que é Deus salvar as pessoas. No livro de Gênesis, no capítulo 11, nós encontramos pela primeira vez o nome de Abrão, aquele que vai ser o pai da fé, aquele por quem
todas as nações da terra serão abençoadas. No capítulo 12, Deus chama Abraão e diz: sai da tua terra, da tua parentela, e vai para uma terra que eu vou te mostrar. E Abraão creu no Senhor e foi para essa terra. Junto com ele, ele leva o seu sobrinho Ló. E Abraão torna-se, nessa caminhada, muito próspero. E a prosperidade de alguém no Antigo Testamento era medida pela quantidade de animais que ele possuía. E a Bíblia diz que Abraão tinha muitos animais, não só ele, mas também o seu sobrinho Ló. E num determinado momento dessa trajetória de Abraão, chega um ponto que os pastores de Abraão, juntamente com os pastores de Ló, começam a entrar em conflito, porque já não tem mais pasto para todo mundo. São muitos animais e já não há pasto. E aí Abraão entende que está havendo divisão e confusão, ele chama Ló e diz assim: Ló, nós somos parentes, nós somos irmãos. Não é justo que a gente fique brigando por isso. Eu quero te fazer uma proposta. Para o lado que você for, eu vou para o outro. O lado que você escolher, não se preocupe, eu irei na outra direção. E a Bíblia diz que Ló levantou os olhos e olhou em direção de uma terra que era muito verde, muito bonita, mas era próxima de Sodoma e Gomorra. E todo mundo, até quem nunca leu a Bíblia, sabe muito bem o que significa essa expressão dessas duas cidades, Sodoma e Gomorra. A Bíblia diz: os homens dali eram maus, mas Ló preferiu: eu quero ali. Ficou encantado com o que os seus olhos viram. E aí ele pegou todos os seus animais e se despediu do seu tio e foi embora para aquela terra que ele achava que seria melhor. Abraão fica só. E ele achava que estava só. Mas nesse mesmo capítulo, o Senhor chega para Abraão e diz assim: Abraão, olha em volta o que você está vendo, olha para todo lugar. Até onde tua vista alcançar, eu vou dar para você. Seja para a direita, para a esquerda, na sua frente ou para trás. Sabe aquele hino que a gente canta? É inspirado nessa história. O Senhor diz assim: para o lado que você olhar, vai ser tua essa terra. Até onde teus olhos alcançarem. Já imaginou alguém dizer isso para você? Ande. E aí o Senhor diz para ele assim: percorra a terra. E onde a planta do seu pé pisar, é tua terra. E Abraão recebe essa maravilhosa notícia, e aquela terra ali torna-se a terra do povo de Deus. Só que gerações passam, e um dia, a gente conhece a história de José, que foi mandado para o Egito, vendido pelos seus irmãos que tinham inveja dele. José chega no Egito, e a gente conhece a história que um dia Faraó tem um sonho, e que vai haver uma fome muito grande na terra, e só José consegue revelar esse sonho. E aí o Egito começa a prosperar, e lá em Gênesis, no capítulo 42, o versículo 51, diz assim: e a fome chegou sobre toda a terra. E quando a fome atingiu toda a terra, os descendentes de Abraão, que estavam naquela terra prometida, saíram de lá e foram para o Egito comprar comida. E compraram comida e voltaram depois. José mandou chamar a família toda depois, que reencontrou os irmãos, e eles passaram a morar no Egito. O povo de Israel, que era o pai de José, começou a crescer e desenvolver. E cresceu muito, muito, muito. E quando a gente entra no livro de Êxodo, a palavra de Deus diz assim, que o faraó se assustou e disse: esse povo é mais numeroso do que o nosso povo. O grande risco é que, vindo uma guerra, esse povo se junte com o inimigo e nós estamos perdidos. E aí o faraó começou a afligir a alma do povo, começou a maltratar o povo, para que o povo não crescesse, não se desenvolvesse. Mas diz que quanto mais ele maltratava, mais o povo crescia. E aí chegou um momento, lá em Êxodo, no capítulo 12, o versículo 40, diz que o povo de Israel passou 430 anos no Egito. E Deus levanta Moisés para libertar o povo. Você já sabe também da história. Moisés tira, através das 10 pragas que Deus mandou, castiga o Egito. O povo sai, vai em busca agora de voltar para a terra prometida. O povo agora vai no deserto em busca da terra prometida.
No meio do caminho, o povo murmura, o povo reclama, o povo duvida de Deus, o povo blasfema. E quando está perto de entrar na terra prometida, 40 anos no deserto, boa parte daquela geração que saiu do Egito não chega na terra prometida. Porque era um povo de um coração duro, de um coração mau. E quando está faltando pouco tempo para o povo entrar na terra prometida, em Deuteronômio capítulo 8, Deus chama Moisés e manda falar para o povo: olha, avisa o povo, não esqueçam do que eu fiz por vocês. Não esqueçam. Não esqueçam de como eu cuidei de vocês durante todo o caminho. Como eu fui bom para vocês durante todo o tempo. Não esqueçam disso, não esqueçam. Vocês vão entrar numa terra que mana leite e mel. Vocês vão morar em casas que vocês não construíram. Vocês vão beber de água de cisterna que vocês não cavaram. Vocês vão viver uma prosperidade muito grande, mas cuidado, para que quando vocês começarem a desfrutar daquilo que eu vou dar para vocês, vocês não se esqueçam de mim. No capítulo 8, o Senhor repete várias vezes: cuidado para não se esquecer de mim. Mas o povo que tinha invadido a terra prometida era povo muito forte. E o povo de Israel não era um povo de guerra. Era um povo fugitivo, que estava saindo do deserto e saindo do Egito e atravessando o deserto. E como lutar agora com esse povo que está lá? Aí o Senhor diz: não se preocupe, eu vou expulsar esse povo de lá, porque essa terra é de vocês. Eu mesmo tirarei tudo que tem lá, que não presta, e eu vou colocar vocês lá. Só tenham cuidado de não esquecer do que eu estou fazendo, do que eu fiz e o que eu vou fazer por vocês. Cuidado, não se esqueçam. Embora essa história seja uma história do Antigo Testamento, seja uma história velha, uma história que está na Bíblia e que muitas vezes a gente nem fala dela, embora essa história tenha essas características, essa história é mais atual do que o jornal que saiu hoje pela manhã. Deus está dizendo a mesma coisa para mim e para você. Cuidado para não se esquecer de mim. Cuidado para não me deixar para trás. Cuidado para não lembrar do tanto que eu cuidei de vocês. Deus tem falado isso constantemente. Mas tem pessoas que só se aproximam de Deus quando estão passando por uma dificuldade muito grande. Aí querem, nesse momento, fazer tudo o que não fizeram antes. É semelhante a um filho que nunca fala com os pais, que nunca vai na casa dos pais, e um dia um dos pais ou os pais morrem. É muito fácil perceber no cemitério quem era o filho mais ausente. É aquele que mais chora, é aquele que mais grita. Sabe por quê? Ele nunca fez quando os pais estavam vivos. Agora que os pais morreram, ele quer tirar o atraso. Tem muita gente que faz isso com Deus. Enquanto está tudo bem, não se lembra de Deus, nem tem tempo para Deus. Acha que de vez em quando prestar um culto a Deus é isso que Deus necessita. E aí quando chega na hora do desespero, da agonia, da dor, aí promete tudo para Deus. Eu prometo que serei um crente melhor, eu prometo que irei a todo trabalho, eu prometo que estarei envolvido, eu prometo. E aí o Senhor disse: cuidado, para quando não vier o tempo de tranquilidade, vocês não se esqueçam de mim. Quando a gente vai lá para o livro do profeta Isaías, no capítulo 5, que foi a leitura que nós fizemos durante o culto com o Diego, o Senhor traz uma mensagem muito dura, mas muito atual também, para o meu e teu coração. O capítulo 5 de Isaías começa dizendo assim: agora cantarei um cântico ao meu amado, falando da sua vinha, a vinha que ele plantou num alto e frutífero monte. O que foi que esse Senhor da vinha fez? Ele diz, versículo 2 do capítulo 5 de Isaías: ele cercou toda a vinha, ele limpou
e tirou dela as pedras que haviam lá, que podia atrapalhar o crescimento. Ele edificou no meio dela uma torre de vigia. E também construiu um lagar que não precisava nem sair, ali mesmo tinha como produzir um bom vinho. E ele ficou na expectativa. O que é que vai produzir daí? O campo é bom, o que poderia atrapalhar, eu tirei, o que poderia impedir o crescimento, os frutos, eu já arranquei, eu coloquei uma proteção, eu coloquei uma vigia constante para observar esse povo, para guardar, cuidar. E aí, quando chega no versículo 3, o Senhor pergunta assim: agora, pois, ó moradores de Jerusalém e homens de Judá, julgai-vos, peço, entre mim e a minha vinha. Que mais eu poderia ter feito que eu não fiz? O que mais eu poderia ter realizado que eu não realizei? Ele diz assim: o que é que ficou faltando? Onde foi que eu errei? Onde foi que eu falhei? O que foi que eu não dei? O que foi que eu não concedi? O que foi que foi faltando? Eu esperava uvas boas, mas só veio uvas amargas, uvas azedas, uvas ruins. E ele fala: essa vinha é meu povo. No Salmo 80, no versículo 8, o salmista diz assim: Senhor, o teu povo é a vinha que o Senhor trouxe do Egito e plantou nessa terra fértil. O teu povo, Senhor, é aquela vinha que o Senhor tirou de lá e trouxe para cá e plantou nessa terra fértil. E agora o Senhor está perguntando e dizendo assim: que mais faltava eu fazer para que eu pudesse achar neles frutos bons? O texto que nós lemos na palavra de Deus, no Evangelho de Marcos, no capítulo 12, ele se passa muitos séculos depois que o profeta Isaías proferiu essa palavra para o povo. Diz a palavra do Senhor que depois que Jesus expulsa os mercadores do templo, as pessoas que estavam negociando dentro da casa de Deus, os líderes religiosos se juntaram e foram perguntar a Jesus: com que autoridade você faz isso? E aí Jesus falou assim: eu também tenho uma pergunta para fazer para vocês. O batismo que João batizava era de Deus ou dos homens? E aí eles se reúnem em um grupo e começam a debater entre eles e dizem assim: se nós falarmos que era de Deus, ele vai dizer: e por que não aceitaste? E se nós falarmos que era coisa de homem, todo o povo tem convicção de que João Batista era um profeta, vão apedrejar a gente. Então vamos dizer o seguinte: nós não sabemos. Aí Jesus falou assim: e eu também não vou responder para vocês. Se vocês não querem me responder, eu também não tenho resposta para vocês. E aí é quando entra o texto do capítulo 12 do Evangelho de Marcos. Jesus começou a falar através de parábola e contou a parábola da vinha. E disse assim: um homem plantou uma vinha, cercou-a de um valado e fundou nela um lagar e edificou uma torre e arrendou-a a uns lavradores e partiu para uma terra distante. A palavra arrendar traz a ideia de algo que é disponibilizado para alguém temporariamente. O Senhor arrendou aquela terra temporariamente, disponibilizou para os lavradores e partiu para uma terra distante. Mas quando chegou a época da colheita, o Senhor mandou que os seus servos fossem lá receber o que era dele. O Senhor foi lá, mandou o servo: vá lá, receba da terra que eu arrendei. Vá lá e receba o que é meu por direito. E o servo foi. E diz o texto que quando o servo chegou lá, aqueles lavradores bateram muito no servo e mandaram ele embora. E aí o Senhor disse assim: eu vou mandar outro servo. E mandou outro servo.
E os lavradores maus bateram naquele servo também e mandaram embora. E aí o Senhor disse: eu vou mandar mais um. E mandou mais um servo. E os lavradores maus, quando receberam, mataram aquele servo e ainda soltaram afrontas contra o Senhor. E o Senhor ainda mandou outros servos e outros servos e outros servos, e todos eles, os lavradores, maltrataram, bateram ou mataram. Aí o Senhor pensou o seguinte: eu ainda tenho um, eu ainda tenho alguém, eu agora vou mandar o meu filho, porque a meu filho eles respeitarão. Eu vou mandar o meu filho, porque é o meu filho. Não é possível que eles façam isso, vão fazer alguma coisa. E aí, quando o herdeiro, o filho do dono daquela terra, chega, os lavradores falam assim: olha quem está aqui, é o herdeiro, vamos matá-lo e a terra será nossa. Vamos matar o herdeiro e tudo que tem aqui vai pertencer a gente. E aí mataram o filho daquele senhor e disseram: agora a terra é nossa. Porque nessa época em Israel havia uma lei que dizia o seguinte: se alguém se apossar de uma terra e não apareceu o dono, é de quem se apossou. Então os lavradores disseram: matemos o herdeiro e a terra será nossa. E mataram o filho daquele senhor. Sabe, queridos, os dias em que nós estamos vivendo são dias maus. Os dias em que nós estamos vivendo são dias difíceis. E há um movimento no mundo onde as pessoas acreditam que podem viver longe de Jesus. Os dias são maus e as pessoas pensam exatamente assim: eu vou eliminá-lo da minha vida, eu vou eliminá-lo dos meus dias, e depois disso eu posso fazer o que eu quiser da minha vida. Eu não sei se você já teve o desprazer de conversar com um crente desviado, e quando você fala com ele, ele fala assim: você está fazendo isso, alguma coisa que ele não fazia antes? Aí ele fala: estou, porque agora eu não sou mais crente. As pessoas têm a ilusão de que, vivendo sem Jesus, elas podem viver da maneira que elas querem. Vivendo longe de Jesus, agora não, eu tenho permissão, porque agora eu não sou mais cristão, agora eu não sou mais crente. Então eu tenho permissão para viver da maneira que eu quero viver. Eu posso fazer o que eu quiser fazer. E esses são os dias em que nós estamos vivendo. As pessoas estão tentando eliminar das suas vidas Jesus. As pessoas estão tentando a todo custo tirar a palavra de Deus das escolas, das repartições públicas, de tudo quanto é lugar. As pessoas estão dizendo: não queremos mais isso. E a partir do momento em que eu tirar isso, eu tenho direito a fazer o que eu quero. Só que essas pessoas, ou elas não sabem, ou se ela é uma pessoa frequentadora de igreja apenas, esquece do que diz o restante do texto, tanto de Isaías, quanto o texto de Marcos, capítulo 12. O Senhor diz assim: eu esperava, eu tinha uma expectativa de colher uvas boas. O que foi que faltou? O que foi que eu deixei de fazer? Vocês não querem? Vocês vão colher as consequências da decisão de vocês. No início do texto eu pedi para que você orasse e pedisse a Deus: Deus, me faz lembrar de tudo que o Senhor já fez por mim. E você orou. E a palavra de Deus garante que o Espírito Santo, ele revela aos nossos corações, ele nos faz lembrar de tudo que nós aprendemos. O Espírito Santo faz isso. Quantas pessoas que estão aqui nessa noite, em algum momento não prometeram para o Senhor: Senhor, se o Senhor resolver isso para mim,
eu prometo que vou te servir melhor. Se eu passar nessa prova, Senhor, eu prometo que serei um servo, uma serva dedicada. Se o Senhor resolver essa questão para mim, Senhor, eu te darei o meu melhor. Senhor, se o Senhor me curar dessa enfermidade, eu prometo que ficarei mais perto do Senhor. Se o Senhor me ajudar a me casar, eu prometo que serei um servo fiel. E todas essas questões que nós colocamos diante do Senhor, o Senhor já resolveu todas elas. O Senhor já cumpriu a parte dele e resolveu todas elas, todas elas, todas elas. E agora o Senhor pergunta: o que mais falta eu fazer? O que foi que eu não fiz? Por que é que eu não vejo frutos dignos na sua vida? Por que é que eu não vejo envolvimento comigo? Dedicação à minha palavra, à minha igreja? Por que eu não vejo? Onde foi que eu errei ou que eu faltei fazer? O que foi que eu deixei de fazer por você? E aí o povo diz: não, vamos matar o herdeiro e vamos ficar com a terra. Tem muita gente que não bateu no herdeiro aqui presente, não. Tem muita gente que não crucificou Jesus lá em Jerusalém naquele dia. Mas tem muita gente que o Cristo mesmo não faz mais parte do seu dia a dia. Não é um domingo, não é uma vez na semana, não, do seu dia a dia. Não. O herdeiro foi eliminado. E tem gente que acredita, de verdade, que agora aquilo que possui é dele. Que aquilo que ficou em suas mãos, sem Jesus, pertence a ele. O Salmo 24 diz o seguinte: do Senhor é a terra e a sua plenitude, o mundo e todos que nele habitam. Se você acha que aquilo que você tem é seu, está muito enganado. Se você acha que aquilo que você possui te dá segurança para viver, você está muito enganado. Nada é seu, nada é meu. Tudo é do Senhor. Tudo pertence a Ele, tudo é dele. E aí, quando o povo, depois de tudo que o Senhor fez, tirou do Egito, trouxe para cá, plantou, colocou em casas que eles construíram, beberam de cisternas que não cavaram, comeram de plantações que eles não plantaram. Sabe o que o povo fez? Esqueceu do Senhor, abandonou o Senhor, foi para longe do seu primeiro amor. E aí o Senhor diz assim: faltou alguma coisa? Não. Só que o que muita gente esquece, ou não dá atenção devida, é o que diz em seguinte, depois que o Senhor faz essa pergunta, no capítulo 5 de Isaías, o Senhor diz assim: eu esperava frutos bons, eu esperava uvas boas, mas o fruto que vocês estão me dando são uvas amargas. Por conta disso, sabe o que eu irei fazer? Irei tirar a cerca que vos cerca. Irei tirar a proteção que os protege. A plantação, a minha vinha, ela vai virar pastagem de bois. Os javalis vão entrar e vão destruir o que sobrar. Vai ficar tudo arruinado, porque o meu povo não quis me dar ouvido. O meu povo não quis ouvir a minha voz. O meu povo não deu atenção devida àquilo que eu falei. E aí para um pouquinho e pensa agora, você e Deus. O que foi que faltou Jesus fazer por você? Pode lançar em rosto, dizer assim: Senhor, o Senhor está em dívida comigo. Diz aí o que foi que faltou Jesus fazer na tua vida, em que Ele está te devendo, em que Ele não te abençoou, em que Ele não fez você prosperar, e você acha de verdade que está produzindo os frutos dignos para o Senhor? Ele já fez a parte dele, mas quando Ele olha para o nosso coração, para a nossa vida, está muito longe daquilo que Ele espera. E é muita gente que pensa que o Senhor é tão bonzinho, tão bonzinho, tão bonzinho,
que eu posso viver da maneira que eu quero, que Ele é bonzinho. O texto de Isaías diz, o Senhor esperou, ou seja, Ele tinha expectativa. Se a terra é boa, se a muda que eu trouxe do Egito foi selecionada, foi boa, se aquilo que poderia atrapalhar, o que podia atrapalhar a sua vida para você estar envolvido com a igreja? O que poderia atrapalhar a sua vida para você estar mais dedicado? O que é que atrapalhava? O Senhor disse, eu tiro, eu tiro, eu tiro. Expulsou todas as nações que poderiam atrapalhar, tirou tudo. E o Senhor disse, agora tem que dar fruto bom. Não tem mais nada dificultando, mais nada impedindo. Agora o fruto vai vir. E o Senhor esperou. Expectativa, vai vir coisa boa. E quando veio, uvas amargas. O que é que o Senhor está vendo na minha e na tua vida? Qual o fruto que nós temos dado ao Senhor? Em que foi que o Senhor falhou naquilo que Ele nos prometeu? Mas naquilo que nós prometemos ao Senhor, o que foi que nós esquecemos de cumprir? Foi você mesmo que disse com a sua boca, se eu conseguir, Senhor, eu estarei mais perto de Ti. Se o Senhor me conceder isso, Senhor, eu ficarei perto de Ti. E o Senhor fez toda a parte dele. Só que o seu povo não fez. E aí, no capítulo 12 de Marcos, no versículo 9, depois da última possibilidade de reconciliação com aquele povo, aqueles lavradores maus, o Senhor disse assim, eu vou mandar meu filho, porque pelo menos a ele respeitarão. E aí manda o filho, quando chega lá, eles dizem, é o herdeiro, matemos. E mataram o herdeiro. Não é isso que o mundo tenta fazer com a nossa fé, o nosso Jesus, todo momento? Mas muitas vezes não é isso que nós mesmos fazemos com Ele. Porque o Senhor disse assim, a meus filhos respeitarão. Eu tenho certeza que a meu filho vão mostrar respeito. E às vezes a gente quer que o mundo respeite quem nós não respeitamos, a quem nós não damos o valor devido. E a gente quer que o mundo tenha uma reverência que nós não temos. Mas o versículo 9 diz assim, que fará, pois, o Senhor da vinha? Ele virá e destruirá os lavradores e dará a vinha a outros. Ainda não lesse essa escritura? A pedra que os edificadores rejeitaram, essa foi posta por cabeça de esquina. Nessa mesma passagem, nessa mesma história, tanto Mateus como Lucas, ele traz um acréscimo, dizendo assim, que o Senhor Jesus é a pedra que os edificadores rejeitaram. E ele acrescenta da seguinte forma, se um vaso for derrubado sobre uma rocha, pensa aí, um vaso de porcelana, muito bonito, mas se você pegar esse vaso e soltar sobre uma rocha, o que acontece com esse vaso? O que acontece com ele? Mas ele diz também, mas se a rocha cair sobre o vaso, o que acontece? Também é destruído. O Senhor está dizendo que nós somos a vinha dele. E que ele espera frutos dignos, frutos melhores do que o que nós estamos produzindo. Mas se nós rejeitarmos o herdeiro, se nós eliminarmos ele do nosso dia a dia, a nossa proteção ela se esvai. O cuidado que o Senhor teve de colocar no meio da vinha, um vigia que pudesse vigiar, guardar e proteger. O Senhor disse, até a cerca eu vou tirar. E é isso que o texto quer dizer, olha, se o vaso cair sobre a pedra, se quebra. Mas se a pedra cair sobre o vaso, ele também se quebra. Ou seja, sem a proteção do Senhor, o que é de nós? Para onde nós vamos? E por que essa resistência toda de se entregar mais e melhor ao Senhor? Existe uma brincadeira
que acontece principalmente no meio dos jovens. Uma brincadeira chamada verdade ou consequência. Quantos conhecem essa brincadeira? Já ouviu falar dela? Verdade ou consequência? É uma brincadeira bem simples. Geralmente são os jovens que brincam, fazem um círculo, pegam uma garrafa, giram alguma coisa que gire. E para a pessoa que for apontada a garrafa, os outros integrantes do grupo irão fazer perguntas. E se a pessoa não responder aquela pergunta que for feita, vai ter que sofrer as consequências. Por isso que o nome do jogo é verdade ou consequência. E aí, quem brinca dessa brincadeira, sabendo dos podres da vida do outro, aí faz as perguntas mais pesadas possíveis. Porque ou ele responde, ou ele sofre as consequências. Certa vez Jesus Cristo disse assim: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Jesus é a verdade. Mas se nós rejeitarmos a verdade, o que é que sobra? Consequência. Se nós desprezarmos a verdade, o que sobra é as consequências. Você é senhor das suas decisões, mas você não é senhor das consequências das suas decisões. O Senhor, nessa noite, a começar pelo seu povo, está chamando o seu povo para prestar contas. Ei, está lembrado da promessa que você me fez? Ei, está lembrado que você me prometeu? Ei, está lembrado daquela agonia que você sentiu, daquele desespero? E você disse para mim: se o Senhor me livrar disso, se o Senhor me conceder isso, se o Senhor me curar disso, eu vou me envolver mais com o Senhor. O Senhor hoje está aqui para receber o que você prometeu. O Senhor está aqui para cobrar aquilo que você disse que faria no momento de dor, desespero, de agonia. O Senhor não mandou você prometer. Foi você que prometeu. O Senhor quer ver frutos. Frutos dignos. No capítulo 13 do Evangelho de Lucas, o Senhor contou a parábola da figueira infrutífera. Diz que o Senhor plantou uma figueira num campo frutífero. Limpou, cercou, tirou tudo que atrapalhava. E depois de 3 anos foi lá ver se tinha fruto. E aí chamou o homem que cuidava daquela figueira e perguntou assim: olha, tem 3 anos que eu venho aqui todo ano procurar fruto e não acho fruto nessa figueira. Arranca, corta ela, arranca e queima. Olha o que o Senhor Jesus falou: arranca, corta e queima, para que ela não ocupe a terra inutilmente. Preste atenção nas palavras do Senhor Jesus. Para que ela não ocupe a terra inutilmente. Arranca, corta, queima. E aí, o homem que cuidava da figueira falou assim: meu senhor, espera mais 1 ano. Eu vou cuidar dela, eu vou cortar os galhos secos, eu vou podar, eu vou limpar, eu vou tirar as pedras, eu vou cuidar dela bem direitinho. No próximo ano o senhor volte. E faça assim. Se no próximo ano não tiver fruto, o Senhor cumpre a sua palavra, mas deixa eu cuidar dela mais um pouquinho. A palavra de Deus apresenta Jesus como aquele que intercede por nós junto ao Pai. O que é que Ele está pedindo
a meu e a teu respeito. Aqueles que estão ocupando a terra inutilmente, sem produzir fruto, mesmo plantados num campo fértil como o campo da igreja. Ano após ano, o Senhor vem fruto, envolvimento, dedicação. Nada. Até quando vamos viver isso e achar que estamos agradando ao Senhor? Os lavradores maus mataram, eliminaram o herdeiro. A gente consegue fazer isso, tirar alguém da nossa vida sem precisar matar, só desprezando. Não despreze o Senhor. Não despreze o Senhor. Essa é a verdade que consta na palavra do Senhor. As consequências podem ser terríveis. Tem muita gente que acha que eu sou dedicado ao Senhor porque eu sou pastor. Mas se ele é dedicado ao Senhor, ele tem a obrigação, porque ele é pastor, ele tem que se dedicar ao Senhor. Muito antes de eu ser pastor, eu trabalhava na mesma empresa que eu trabalho hoje. E eu trabalhava no turno da noite para a madrugada. Eu trabalhava no bairro de Boa Viagem. Meu horário de trabalho era às 9 horas da noite. E quando eu estava no culto, domingo à noite, que dava 8 horas da noite, eu saía, eu vinha para o culto fardado. E quando dava 8 horas, eu pegava a minha bolsa e saía. Estava oferecendo a Deus um culto pela metade. Antes que o culto terminasse, eu ia me embora. E quando eu me levantava para ir, as irmãs da igreja ficavam dizendo: Deus te abençoe, que Deus te acompanhe, que Deus te dê livramento. E eu passei um tempo fazendo isso. No melhor do culto, na introdução da mensagem, no meio dos louvores, eu tinha que me levantar e me embora para trabalhar. Dia de quarta-feira, eu estava no culto de oração. E no momento que estava tudo muito bom, não importava, eu tinha que sair para ir trabalhar. E muito antes de eu ser pastor, um dia minha alma estava angustiada com essa vida que eu estava levando. E eu orei a Deus no trabalho e disse: Senhor, se o Senhor me tirar dessa situação, eu prometo me dedicar à tua obra. Se o Senhor agir na minha vida, para que eu não te entregue pedaço de culto, para que eu não te entregue pedaço de louvor, para que eu não seja um crente pela metade, se o Senhor me tirar dessa situação, eu prometo que eu me dedico à tua obra. E sabe que Deus respondeu de lá? Fechado. Menos de 10 dias depois, entrou um cliente para comprar uma chupeta na loja. E eu não tinha dinheiro trocado. E ele me deu R$5 e a chupeta custava 85 centavos. E eu disse: eu não tenho troco. O senhor tem trocado? Ele disse: é problema teu. E tu não vai impedir que eu leve essa chupeta. E eu fiquei assim parado e ele começou a gritar, dizendo que eu estava com preconceito, que ele tinha dinheiro para comprar a loja, e começou a gritar. E aí pegou o dinheiro, amassou, jogou no meu rosto e foi embora e levou a chupeta. Eu pensei, pelo menos deixou o troco aqui e foi embora. Menos de 15 minutos depois, esse homem voltou com um revólver na mão. Entrou na loja, apontou para a minha cabeça e disse assim: me dê meu troco agora, senão eu dou um tiro na sua boca. Eu comecei a chorar e comecei a dizer assim: Deus, para isso que eu estou aqui? Não, Senhor, eu não suporto mais isso não. Eu não suporto mais isso não, eu vou pedir demissão, eu vou me embora. E aí um rapaz na fila conseguiu o troco, disse: Maguinho, dá aí para ele. Eu dei e ele saiu dizendo assim: eu vou lhe pegar quando você largar. Eu largava de 4,5, ele disse: vou lhe pegar quando você largar. E o medo de sair da loja nesse dia. Eu fui no livro de ocorrência, pedi demissão, disse que não ia ficar mais lá não. Senhor, não quero mais isso para a minha vida não.
Eu não quero. Eu estou perdendo o melhor dos cultos. E ainda venho para ser ameaçado de morte, Senhor. Deus me livre, eu não quero mais isso para a minha vida. E escrevi tudo o que aconteceu no livro de ocorrência. A supervisora passou na loja na semana seguinte. Olhou para o livro e disse assim: eu gostei da letra dele. Eu vou ligar para ele para saber se ele quer trabalhar comigo. E ligou para mim: você pode vir aqui no escritório? E eu fui. Ela disse: olha, eu vou te tirar da loja. E eu vou te colocar na parte administrativa. E a partir da próxima semana, você só trabalha de segunda a sexta. E há 22 anos eu só trabalho de segunda a sexta. Sabe por quê? Porque eu fiz um propósito com o Senhor. E sabe o que é que eu não posso, de jeito nenhum? Negligenciar o que eu prometi para o Senhor. Porque o Senhor foi justo e cumpriu a palavra dele. E desde aquele dia até hoje, o Senhor tem me abençoado ricamente. O Senhor tem me abençoado ricamente. O Senhor não tem deixado faltar nada. O Senhor tem sido fiel. O Senhor tem me protegido. E mesmo naquele dia, quando aquele homem me ameaçou, eu era vinha do Senhor e eu estava cercado, estava protegido pelo Senhor. O Senhor tem a maneira dele de agir, mas ele disse: não vai tocar nele. Não tocou em mim. Não tocou. O que é que você prometeu ao Senhor? Na hora da aflição, na hora da agonia, o que é que você disse para o Senhor? O Senhor está te chamando essa noite para acertar contas contigo. Você não pode dizer para o Senhor que vai fazer e não fazer. O Senhor diz assim na palavra dele: o Senhor não aceita a promessa de tolo. O Senhor não te obrigou a prometer, foi você que prometeu. É tempo de se envolver com o Senhor. É tempo de estar perto do Senhor. Essa palavra tem que começar primeiro pela igreja. A igreja tem que valorizar isso. Depois aqueles que estão afastados da casa do Senhor. Aqueles que por alguma razão se desviaram do caminho do Senhor. Esqueceram o primeiro amor. Aqueles que estão desviados dentro da casa do Senhor. Não está lá no mundo, mas está dentro da igreja, é mesmo que nada. Não tem envolvimento, não tem comprometimento. E aqueles que nunca tomaram uma decisão ao lado do Senhor. O Senhor está te chamando também. O Senhor também te abençoou nesse período. O Senhor também está dizendo: faltei entregar alguma coisa para você? Deixei de cuidar de você? O que está faltando?